Olá! Não é de hoje que as pessoas nos perguntam se a gente trabalha com avaliação psicológica. Eu sempre acho essa pergunta muito curiosa e em seguida eu pergunto para as pessoas: por que tu está nos perguntando isso? E ela diz: não, né? Porque vocês são da abordagem centrada na pessoa e a abordagem centrada na pessoa não trabalha com a avaliação. Daí eu pensei: nossa, essa temática dá um vídeo de esclarecimento. Então eu estou aqui hoje para poder conversar com vocês um pouco sobre qual é a nossa visão sobre isso, né? Como é que a gente enxerga a avaliação psicológica e é possível ou não é possível cruzar as questões da avaliação psicológica com a abordagem centrada na pessoa. Meu nome é Anita Bacelar. Se você não me conhece, eu sou psicóloga. Hoje me dedico quase que exclusivamente às atividades de psicologia do Espaço Viver e é sempre um prazer estar com você aqui. Se por acaso você achar que vídeos, esse e outros, podem ser úteis, principalmente para os psicólogos que estão iniciando ou até mesmo para estudantes de psicologia, eu vou dizer, não pense duas vezes em compartilhar. Isso aqui é quase uma missão para mim, de ajudar as pessoas a terem cada vez uma compreensão mais ampliada sobre psicologia e abordagem centrada na pessoa. Eu vou tentar dividir esse vídeo em mais ou menos umas 3 partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre a avaliação psicológica e qual é a proposta da avaliação psicológica de uma forma geral. No segundo momento, eu vou falar da importância da avaliação psicológica no mundo que a gente está vivendo agora. E depois, num terceiro momento, eu vou apresentar para vocês, então, como que a gente trabalha com a avaliação psicológica aqui no espaço, considerando os princípios da abordagem centrada na pessoa. Tá, então eu vou começar pela avaliação psicológica. O que é uma avaliação psicológica? Eu vou dizer, olha, uma avaliação psicológica é uma área de atuação e de especialidade da psicologia, e que ela tem, além de ter muitos estudos específicos da área, ela tem uma intenção que é compreender a dinâmica e o funcionamento do ser humano ou do contexto. Então, por exemplo, se a gente pensa numa avaliação psicológica para fins bariátricos, por exemplo, a nossa intenção é compreender a dinâmica e o funcionamento de uma pessoa específica que nos procura, para que de alguma forma a gente possa chegar à conclusão com ela, chegar à conclusão do até que ponto a bariátrica é compatível com a dinâmica e o funcionamento psicológico que ela está tendo. Mas aí nesse caso a gente está falando até de uma pessoa para uma pessoa, né? Mas às vezes a avaliação psicológica ela reverbera em algo maior. Por exemplo, recentemente eu estava conversando sobre a questão da avaliação psicológica que envolve as questões do trânsito, que agora não é mais trânsito, eu descobri, do tráfego, porque envolve, na verdade, uma série de elementos em que o humano participa, mas que também é importante para que a gente, de alguma forma, aumente a questão da segurança nesse contexto, que a gente conheça exatamente as pessoas que estão conduzindo os veículos. E aí eu poderia citar para vocês inúmeras possibilidades no contexto da avaliação psicológica. Uma questão que eu acho importante é que a avaliação psicológica ela não se faz em um encontro singular, mas ela, como eu disse antes, ela é a compreensão de uma dinâmica. Como ela é o ato de compreender uma dinâmica, ela é um processo que busca o entendimento direto. De uma forma clássica, é possível que você imagine que a avaliação psicológica ela é uma pessoa chegando, fazendo entrevistas roteirizadas e com aplicações de testes específicos e no final a entrega de um laudo. E daí eu vou dizer, olha, é até possível que seja feito assim, mas tem um elemento que eu acho profundamente enriquecedor, que é o fato de que, e daí agora eu estou falando um pouco da abordagem, né, mas que é o fato de que essa pessoa que está fazendo uma avaliação psicológica, ela é, antes de mais nada, uma singularidade que os testes, por si só, não terão capacidade de assinalar. Então,
É possível que se consiga descrições com os testes, mas é a relação interpessoal que existe e a chamada para uma participação mais ativa do psicólogo e do participante da avaliação, é essa chamada mais ativa desses dois seres que vai dar a possibilidade da construção de uma compreensão mais complexa, mais enriquecida de significados. E você poderia me perguntar, mas por que precisamos fazer avaliações psicológicas? Por que temos tantos elementos como esse? Eu vou dizer, olha, a sociedade que a gente vive hoje, ela é uma sociedade que hoje ela está muito sustentada nos direitos. Então, por exemplo, se eu penso numa pessoa com condições autísticas, eu vou dizer, essa condição da pessoa autística, com autismo, ela ganha uma série de direitos, ela tem uma série de facilitações por conta da condição dela. Então, a avaliação psicológica, nesse caso, ela tem tomado um valor cada vez mais especial exatamente porque ela vai ter utilidade, vai usufruir dos direitos que ela tem em prol da condição dela. Então, toda a dinâmica, eu acho, da nossa sociedade está pedindo cada vez mais que a gente tenha espaço, olhar, e eu estou enfatizando o lado positivo dessa história, né? Mas que a gente cuide para dar conta de olhar para as dinâmicas das pessoas, dos funcionamentos dela, para que elas possam, com as suas características organísticas, possam exercer, na verdade, a sua participação no mundo, respeitando as suas características, né? Sabemos que nosso mundo está muito encaixado para uma característica muito específica de pessoas, então algumas delas não vão conseguir, né? A mesma questão, por exemplo, saindo do campo das condições organísmicas, a gente está falando, por exemplo, da situação de uma realidade bariátrica. Daí eu penso, sim, é muito importante que uma pessoa possa conhecer a dinâmica do funcionamento dela, para que de alguma forma ela saiba as consequências e como que o organismo psicológico dela vai lidar com essa atividade, né, que é desse tipo de cirurgia. Bom, se eu olho para tudo isso, eu penso, está contido? Eu vou dizer sim, está contido na psicologia. E não acho que faz sentido a gente, por ser da abordagem centrada na pessoa, dizer que não fazemos tal coisa. Eu posso escolher não fazer avaliação psicológica ou neuropsicológica por uma opção minha de não oferecer o serviço. Mas daí a dizer que não, a abordagem em si não faz, daí eu acho que isso fica um pouco demais. Vou dizer para vocês que, na nossa perspectiva aqui do espaço, a gente trabalha com não trabalha com todos os tipos de avaliação psicológica, mas a gente trabalha com alguns, ou seja, oferece alguns serviços, e tem uma premissa para a gente que é básica. As pessoas que nos procuram para fazer qualquer tipo de avaliação psicológica, elas precisam ser seres ativos na avaliação. Elas precisam ter interesses singulares de conhecer um pouco mais sobre si mesmo, em qualquer contexto do que a gente está falando. Então, sim, talvez nós não vamos entrar num barco de uma avaliação psicológica que se faça de um jeito mecânico. Não, ela é uma avaliação psicológica que traz o indivíduo para as suas próprias reflexões, ou seja, é uma avaliação que dá espaço para ele refletir sobre si mesmo, compreender um pouco melhor da área da avaliação que ele está interessado em se especificar um pouco melhor. E aí sim, a partir disso, podemos construir uma compreensão dessa dinâmica juntos, nós e eles. Utilizamos alguns instrumentos formais? Sim. Em algumas avaliações, sim, nós usamos avaliações formais, como todos os psicólogos, mas não está no instrumento que a gente utiliza a grande questão. A grande questão está mesmo na forma como a gente constrói a relação e a implicação que o cliente passa a ter
no seu processo de avaliação psicológica. O processo é deles e não nosso, e por isso eles precisam ter participação ativa. Então, o que achou? Eu vou dizer para vocês que eu tinha muito mais coisas para falar sobre isso. No próprio canal do YouTube a gente tem alguns vídeos já que eu converso com vocês sobre o diagnóstico, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas questões todas, vários temas sobre a abordagem centrada na pessoa, eu vou te sugerir a Escola da CP. Pois é, vou deixar ali na descrição. Se você não conhece a escola, ali é uma plataforma em que a gente está convidando várias pessoas, nós estamos lá apresentando informações sobre diferentes temáticas da psicologia e que pode ser muito útil para encaixar a abordagem centrada na pessoa, na psicologia, mais de hoje. Então, vou torcer para te encontrar lá e, bom, se gostou desse vídeo e acha que pode ser útil para alguém, não esquece, vai lá, faz a sua inscrição no canal, deixe seu like, se quiser comentar alguma coisa, eu vou ter maior prazer em conversar com você, tá? E nos encontramos no próximo vídeo.